Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos unidos aqui em nosso canal no YouTube para a meditação da Palavra de Deus nesse tempo da Páscoa, nesse tempo em que nós, como família de Deus, nos alegramos pela ressurreição do Senhor. E hoje a liturgia da Palavra nos apresenta Jesus como a porta que dá acesso às suas ovelhas. A porta que dá acesso a esse reino especial ao qual ele veio anunciar, ele veio inaugurar. Ele diz hoje: eu sou a porta das ovelhas. E ser a porta das ovelhas significa justamente dar acesso a esse espaço ao qual o Senhor reservou para nós. Nós celebramos hoje o Domingo do Bom Pastor. É uma imagem muito conhecida já no Antigo Testamento. É um título de Cristo muito familiar aos primeiros cristãos. É um modelo apresentado a todos os que exercem alguma liderança na comunidade cristã. O pastoreio é algo especial na Palavra de Deus. Na primeira leitura e na segunda leitura, Pedro explica como entrar pela porta ou escutar a voz do pastor mediante a conversão, mediante o batismo e através do seguimento das pegadas de Cristo, fazendo o bem sob o peso do sofrimento. O salmista, ele testemunha as ações do pastor e o desejo de habitar sempre com ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Evangelho, Jesus se apresenta como o bom pastor. É uma catequese sobre a missão de Jesus: conduzir os homens às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas, de onde brota a vida em plenitude. Esse texto ele está dividido em duas partes, ou seja, duas parábolas. Na primeira parte, aparece a figura do bom pastor numa atitude de ternura com as ovelhas. Ele as conhece, as chama pelo nome, caminha com elas, e estas ovelhas o seguem. Elas escutam a sua voz, porque sabem que as conduz com segurança. Aparecem também os ladrões, os bandidos, são os que se apresentam como pastor, ou até falam em nome de Cristo, mas procura somente vantagens pessoais. Na segunda parte, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Ele abre as portas do reino e se coloca como a porta de acesso a esse reino de vida e santidade. A porta permite a passagem dos donos da casa e impede o ingresso dos estranhos. Quando a porta é fechada, é para proteger dos assaltantes. Quando é aberta, o pastor vai à frente para conduzir as ovelhas às pastagens. Para os líderes, significa que ninguém pode ir ao encontro das ovelhas se não tiver um mandato de Jesus, se não tiver sido convidado por Jesus, se não se orientar pelas práticas do Senhor. Para todos nós líderes, precisamos ser porta de acesso também. Para as ovelhas, significa que Jesus é o único lugar de acesso para que as ovelhas possam encontrar as pastagens que dão vida. A figura do pastor era então uma imagem muito familiar. Hoje, talvez, ela perde aquela força que ela tinha naquele tempo. Esta imagem nos convida a refletir sobre o serviço da autoridade. Propõe como modelo deve ser exercido numa atitude de serviço contínuo, um serviço gratuito. Para os cristãos, o pastor por excelência é Jesus Cristo. Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o rebanho de Deus. Cristo, de fato, é nosso pastor? Ou nós temos outros pastores que orientam
a nossa existência, a nossa vida? Quem conduz nossas escolhas? Cristo ou a voz da política, a voz da opinião pública, a voz do partido, a voz do comodismo, da instalação, a voz dos privilégios, a voz da novela, a voz da televisão, da internet, a voz do êxito ou do triunfo, a qualquer custo, de qualquer forma? Qual a voz que nos conduz? Como Cristo desempenha sua missão de pastor em nossa vida? Ele conhece as ovelhas e as chama pelo nome, mantendo cada uma delas uma relação pessoal com Ele. Aqueles que receberam de Deus a missão de presidir, de animar uma comunidade, será que fazem dessa forma humana, dessa forma acolhedora, dessa forma includente? A voz dessas ovelhas é verdadeiramente escutada pelo pastor e o pastor as escuta. E elas escutam o pastor. As ovelhas, elas devem escutar a voz do pastor e devem segui-lo. Isso significa aderir a Jesus, percorrer o mesmo caminho dele, na entrega total aos projetos de Deus e na doação total aos irmãos. Procuramos nós seguir o nosso pastor no caminho exigente do dom da vida, ou nós preferimos outros caminhos mais cômodos? Em nossas comunidades cristãs, temos pessoas que presidem e animam, tanto na celebração, mas como também nas pastorais, nas organizações. Será que nós aceitamos as pessoas que receberam essa missão de Cristo e da Igreja, apesar dos seus limites, apesar de suas imperfeições? De outro lado, estamos conscientes de que Cristo é o nosso único pastor, que devemos escutar e seguir sem condições alguma? Os outros pastores têm uma missão válida, se a receberam de Cristo. E seu jeito de atuar nunca pode ser diferente de Cristo, porque Cristo é o modelo, Ele é a porta, Ele é o pastor perfeito, ao qual nós precisamos imitar e seguir. Para distinguir a voz do pastor é preciso 3 coisas: um permanente diálogo íntimo com o pastor, um confronto permanente com sua palavra e uma participação ativa nos sacramentos, onde nós recebemos a vida que o pastor, o verdadeiro pastor, o bom pastor, nos oferece. Nós hoje celebramos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o Domingo do Bom Pastor. A Igreja nos convida a rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, matrimoniais e tantas outras vocações. Vamos, como Igreja, nos unir e rezar para que o Senhor envie operários à sua messe. Ninguém nasce sacerdote. Nós precisamos rezar pelas vocações. As vocações nascem na oração e da oração. E só na oração podem perseverar e dar frutos. Assim nos ensina o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Que nós possamos ser sempre atuantes nesse espírito comunitário, vivendo da oração e pela oração. E que possamos sempre nos alimentar dessa oração